Olá pessoal, tudo bem? Nós somos a CP Soluções e eu vim apresentar a vocês um framework que irá mudar a forma de você fazer a gestão do seu plano de ação. Ele foi pensado exatamente para você que precisa solucionar um problema ou você que quer implementar uma determinada oportunidade. Então foca aqui, vem conosco e viva a experiência de ter em suas mãos uma sistemática bem estruturada com metodologias conhecidas mundialmente para você criar e gerir as suas atividades, certo? Eu vou apresentar para vocês de uma forma bem rápida qual é a sistemática do framework. Então, ele basicamente, a gente inicia identificando o problema que vai ser investigado. A gente trouxe como exemplo aqui para vocês paradas na produção. Então, aqui é um caso de uma linha, de um processo produtivo que está tendo paradas na produção. A gente alimenta então com o período que está sendo analisado esse problema, que vai ser investigado o que está ocasionando essas paradas. E essas razões que ocasionam as paradas, então, elas são alimentadas e as suas observações, ou seja, com que frequência cada uma dessas observações foi verificada dentro deste período. Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente tivesse uma ausência de funcionários. E a gente observou dentro desse determinado período uma frequência de 15 vezes que a gente não tem funcionários. Vejam que à medida que eu coloquei aqui, essa ausência de funcionários ela já veio aqui para cima. Como ela tem 15 ocorrências, é a maior ocorrência, ela é organizada aqui de forma decrescente. Ela acontece, ela vem para a primeira da fila. Então, aparecem as suas formas acumuladas e as suas formas unitárias. Se a gente quiser verificar todas as ocorrências num diagrama na sua forma decrescente, a gente tem um diagrama de Pareto aqui, que nos possibilita essa visualização de forma rápida daquilo que está acontecendo. E a partir daqui, então, a gente começa a determinar quais são as causas do nosso problema, certo? Para isso, então, a gente estruturou com a metodologia de Ishikawa, o diagrama de espinha de peixe, onde a gente utiliza dos 6 M's lá do diagrama de Ishikawa, para verificar quais são as causas relacionadas a cada um desses M's que pode estar nos levando àquele problema que a gente está investigando. Então, assim como a gente tinha um Pareto, aqui a gente tem um Ishikawa, que nos traz então o problema que a gente está investigando, quais são as possíveis causas que levam a esse problema para cada um dos M's do meu processo, tá? Então, aqui também é uma forma muito rápida de visualizar aquilo que está causando o meu problema. Para cada uma dessas causas, aqui acontece a magia, pessoal. O nosso plano de ação ele já é criado, certo? Então, veja que cada uma das causas que a gente levantou lá, ele já veio aqui como sendo o fator que a gente vai resolver, ou seja, o problema que a gente vai resolver. Para estruturar o nosso plano de ação, então, a CP usou a metodologia do 5W2H. Para que isso? Para a gente ter uma sistemática, uma organização que vai nos conduzir o que vai ser feito para solucionar essa causa, por que vai ser feito isso, então a gente alimenta aqui com os dados de o porquê que vai ser feito, onde vai ser feito, que é o local que vai ser feito, quando o tempo, a duração, por quem vai ser feito e assim consecutivamente, tá? Como vai ser feito, que é o método, e quanto vai custar, certo? À medida que a gente planejou, a gente já tem aqui uma linha do tempo com todas as ações que vão ser tomadas e os seus períodos de execução, tá? Isso tudo acontece de forma automática. Quando a gente começa a executar aquilo que a gente planejou, ou seja, a gente planejou que vai executar isso aqui, a gente começa a, de fato, executar, a gente tem uma aba para alimentar as ocorrências, tá? Conforme elas vão acontecendo, a gente vai dizendo que dia que começou, que dia que finalizou, de forma automática. Então, se finalizou, ele já me dá um status, por exemplo, que foi concluído com atraso. Se eu não tivesse concluído ainda, ela ia me dar que o status estava em andamento. A previsão de custos que a gente trouxe lá, quanto gastaria, ela já vem de forma automática. Então, eu alimento com o que eu gastei e ele já me dá um saldo, já me dá a diferença daquilo que eu realizei em relação ao meu planejado. Então, eu vou ter possibilidade de alimentar aqui se o resultado foi conforme esperado, se essa causa contribuiu de fato para a ocorrência daquele problema e observações na realização, certo? Então, bem intuitivo, bem fácil de organizar, de estruturar.
justamente para que a gente tenha essa gestão e consiga acompanhar se aquilo que a gente planejou de executar, se de fato ele está ocorrendo e seu status. E aqui começam os nossos gráficos em tempo real, o resumo das nossas ações. Então a gente consegue ter dashboards aqui muito intuitivos, tá? Que vão nos trazer um raio-x das nossas ações, as ações que foram concluídas, as que estão iniciadas, as que estão em execução, as que foram canceladas, e assim consecutivamente, tá? A gente também vai ter um raio-x do financeiro, o que eu planejei para gastar, o que eu de fato eu realizei, o que eu gastei, qual foi a diferença obtida. Em relação aos prazos, a gente também vai ter esse raio-x, a previsão do que eu tinha de prazo. Então eu disse que eu realizaria tudo em 44 dias, eu realizei em 31, então ele já nos traz a diferença de quanto que de fato a gente gastou, ou a maior ou a menor daquele tempo. Então aqui a gente também vai ter um raio-x em relação às causas, tá? Tudo que foi cancelado em relação a cada um daqueles M's que a gente levantou, tudo que está acontecendo de forma normal ou que a gente planejou ou que não foi executado. Então aqui a gente também vai ter um medidor de contribuição, o que contribuiu dentro das causas para a ocorrência daquele problema. Aqui a gente já tem de forma automática um relatório, tá, pessoal? O que é isso? Tudo aquilo que a gente planejou, ele nos traz o resultado esperado, a forma que a gente disse que iria realizar, ou para que a gente iria realizar, como que foi executado, se está concluído, se está dentro do prazo, se está com prazo, se não foi concluído, se está cancelado. Enfim, aqui ele nos traz um raio-x geral daquilo que a gente planejou. E por fim, a gente tem relatórios de índice de satisfação para cada um daqueles itens que a gente está levantando lá, tá? Então a gente mede a satisfação anterior, qual é a nossa meta de satisfação, o que a gente obteve de satisfação daquele parâmetro depois que a gente realizou essa ação para solucionar aquele problema que a gente está investigando aqui no início, certo, pessoal? Então, de uma forma muito rápida para apresentar para vocês, esse é um framework para gerir os planos de ações, tá? Então, se você se interessou, entre em contato com um dos nossos consultores, entre em contato com os consultores da CP. A gente está com promoções, inclusive de parcelamento em cartão de crédito, então não perde essa chance de você ter uma metodologia estruturada para que tu organize, tá, o teu plano de ação, para que tu tenha diagramas de formas fáceis para tu visualizar, para que tu tenhas relatórios intuitivos, dashboards em tempo real, tá? Então entre em contato com a solução, com a CP Soluções, que a gente encontra a melhor solução para tu obter esse framework. Um abraço e é isso aí.